ministro do Senhor, sua esposa também, Natália, venha cá, por favor, para você conhecer, a igreja conhecer vocês, amém? Amém. Esse casal abençoado que tem servido no reino, tanto na sua igreja local, com todas as atividades que envolvem. Mateus é diretor do Centro de Cura lá de Guarulhos, professor do Rema, ministro que tem impactado tantos lugares, né, nessa nação. Natália também servindo com os presídios lá, com um trabalho poderoso lá aqui em São Paulo, no Carandiru, não é verdade? Então, glória a Deus por estarmos hoje nesse dia tão especial, amém? Você pode honrá-los com uma salva de palmas, amém? Fica à vontade, a casa é sua, amém? Tá contigo. Glória a Deus. Amém, gente. Pode sentar. Sente-se por gentileza. Ministério de Música, obrigado. Vocês são demais. Uma bênção. Deus é bom. Que tempo maravilhoso. Amém, gente. Eu confesso a vocês que eu estava com muita expectativa para chegar esse dia. Eu não vou dizer que estava ansioso, porque eu não quero abrir um precedente para o diabo, então eu vou dizer que eu estava com expectativa. Brincadeira. Não estou tão espiritual assim não, é só uma brincadeira. Mas, de fato, eu estava com muita expectativa para chegar esse dia. Creio que o Senhor ele tem anotado em sua agenda esse dia. Eu tenho certeza que será um tempo muito especial junto com vocês. Já quero agradecer, obrigado, pastor Felipe, Michela, obrigado. É uma honra para mim poder revê-los, estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio. Eu confesso que eu estou muito assim feliz de vê-los, né? Ver essa igreja tão linda, tão maravilhosa. Meu Deus do céu. Assim que nós entramos com o carro ali, eu falei, meu Deus, amor, olha que igreja linda, né? Então, parabéns, né? Eu acredito que Deus, por meio daquilo que vocês têm feito, da entrega de vocês, viu? Se puder tirar só o meu retorno aqui, pode tirar, por favor, tá? Que eu falo bem alto, então eu consigo me escutar. Por favor. Então, o pastor João Roberto, uma vez, ele disse assim: quando alguém te der parabéns por aquilo que você está fazendo, receba, né? Até porque aquilo está acontecendo por conta da disposição que vocês têm tido em Deus. Então, parabéns. Amém, gente? Para mim é um prazer poder conhecê-los, né? Eu já conheço algumas pessoas que estão aqui, mas de um modo geral, muito prazer conhecê-los, né? Nós moramos em São Paulo, congregamos em Guarulhos, como o pastor Felipe disse, né? Eu também sou itinerante, uma boa parte do mês eu fico fora e uma outra parte a gente auxilia lá na igreja, os nossos pastores, né? Nós pastoreamos algumas áreas lá da igreja, ajudando eles. E é uma honra para nós, queridos, é uma honra poder estar aqui como família, amém? Graças a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Deus é muito bom. Quero trazer um abraço de Guarulhos para vocês também, amém, gente? Guarulhos ama vocês, né? Nosso pastor falou, olha, dá um abração neles e o abraço está dado. Amém, gente? Graças a Deus. Abra, por favor, em Atos capítulo 10, versículo 38. Quero nessa noite falar sobre recebendo a sua cura pelo poder da palavra. Eu propositalmente estava pensando nesse título, né? E esse título está no meu coração a respeito dessa mensagem, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que existem muitas passagens, né, que mostram exatamente as manifestações de Deus em relação à cura, né? E é interessante, nós vamos até listar essas coisas que estão em 1 Coríntios capítulo 12, um pouquinho mais para frente. Mas é interessante que quando nós falamos sobre cura, nós precisamos entender que é de fato um dom, né? Ou os dons de cura, como está relatado em 1 Coríntios capítulo 12, que fala exatamente de algumas formas em que Deus ele se manifesta através desse dom, da cura. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós olhamos a listagem dos 9 dons ali que estão em 1 Coríntios 12, nós vamos perceber que só existem 2 dons que estão no plural, que é os dons de cura e os dons de línguas, né? É claro que a proposta hoje é falar sobre cura e não falar sobre línguas, nem os tipos, né, que existem, mas eu quero me ater aqui acerca dos dons de curar. Eu vou falar um pouco também sobre isso nessa noite, para a gente entender, para a gente ruminar um pouco acerca da vontade de Deus sobre cura, porque graças a Deus que nós congregamos um ministério que sabe exatamente ensinar qual é a vontade de Deus sobre esse aspecto, amém?
Mas falando de um modo geral, nós encontramos ainda muitas igrejas que deturpam um pouco sobre esse assunto, né? Eles falam esse assunto com algumas características, como se Deus ainda estivesse tentando provar alguma coisa em relação ao que as pessoas estão passando. Mas é claro que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos de que a vontade de Deus ela está explícita e expressa na sua palavra. Amém? E cura é da vontade de Deus. Cura é uma manifestação da vontade de Deus, principalmente para nós que estamos numa nova natureza. Amém? Então, cura é algo que te pertence. Atos 10:38, eu quero falar aqui sobre Pedro ali pregando, ali perto de Cornélio. E a Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lados, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bom, existem alguns versículos e algumas passagens que falam exatamente essa conjugação verbal, que Deus era com ele. Você vai encontrar isso aqui em Atos 10:38. Você encontrará isso em João capítulo 3, lá no versículo 5 em diante. Você vai encontrar Nicodemos falando para Jesus, né? Ninguém pode fazer as coisas loucas que você vem fazendo se Deus não estiver com ele. Então, em alguns lugares distintos da Bíblia, você vai encontrar esse Deus era com ele acerca de Jesus. É claro que quando Pedro ele começa a falar aqui diante de Cornélio acerca de que Deus ungiu a Jesus, essa palavra ungiu, no latim, ela tem um significado muito interessante. E essa palavra no latim se chama ungere. Qual é o significado dela? A tradução dela para o português é alguém que foi apontado para fazer coisas santas. Então, a Bíblia se refere, evidentemente, Pedro está se referindo aqui sobre Jesus, e ele se refere que Jesus ele foi ungido por Deus. Mas eu quero me ater nesse versículo a uma coisa bem interessante. Quando Pedro ele começa a fazer esse destaque aqui, dizendo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. É claro que quando nós olhamos para esse versículo, nós vamos entender de que a unção, ela de fato começou a trabalhar sobre Jesus, e Jesus ele começou a agir como Deus. Por isso que o versículo diz como Deus ungiu a Jesus. Jesus foi ungido para agir como Deus. Até o seu 30º aniversário, Jesus não tinha feito nada, mas com o poder da unção, por conta do batismo, ele começou a agir como Deus. Ele era Jesus com 29 anos, ele era o mesmo Jesus com 30, mas ele não fez com 29 o que ele fez com 30 em diante, embora sendo o mesmo Jesus. Eu quero destacar nessa noite aqui, é que quando nós começamos a operar pela unção, nós entendemos de que ela é a capacidade de Deus sobre a nossa incapacidade. Eu costumo dizer que ela tem a capacidade de levar a nossa incapacidade a compreender a vontade de Deus. Por quê? Porque quando nós falamos sobre cura, nós precisamos entender de que ela pode se manifestar de algumas formas. É por isso que ela é conhecida como os dons de curar. Então você pode receber a cura através da palavra, né? Como, por exemplo, lá em Marcos capítulo 5, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia nos ensina ali no versículo 27, que ela diz assim, tendo ouvido falar de Jesus, ela passou por trás da multidão e tocou em seu manto. Pois dizia consigo mesma, no versículo 28, se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. Versículo 29 diz, e no mesmo instante ela sentiu em seu corpo estar livre de todo flagelo. Não é isso que diz esses 3 versículos? Agora, o que nós precisamos entender é que a cura, ela é tão disponível na nossa dispensação que ela pode acontecer sem que haja uma imposição de mãos. Imposição de mãos é bíblico, está tudo certo e é importante. Mas, quando nós começamos a aguçar a nossa forma de se relacionar com a unção começa a nos levar a um patamar e começa a nos levar a entender de que, na verdade, tudo que está disponível em Deus sou eu que pego. Quando você olha em Marcos 5, a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, eu só estou fazendo aqui uma abertura para a gente entrar na mensagem, a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus, Jesus pergunta, quem me tocou? Né? E ele diz, eu senti sair de mim virtude, ou um poder explosivo que vem de dunamis. Agora, o interessante de tudo isso é que, na verdade, a cura se manifesta à medida que você crê, então você toma aquilo por direito, você recebe aquilo, você toma posse daquilo que está disponível. E sabe de uma coisa? Nessa noite eu quero começar dizendo uma coisa. Existe uma disponibilidade da unção que vai fazer com que você possa agarrar aquilo que já está disponível. Seja qual for o problema que você esteja passando, aquilo que você está passando é muito inferior àquilo que você está recebendo.
Amém? Então, quando começamos a falar sobre cura, nós precisamos entender de que, na verdade, a unção, ela dá destino para a vontade de Deus se manifestar através de alguém. O dom, ele é o lugar onde Deus opera. Mas o dom, ele só se manifesta em alguém que opera nele. Por quê? Porque Deus, ele tem a condição de tocar pessoas. Mas o dom precisa de alguém para se manifestar. O dom de Deus não se manifesta automaticamente da parte de Deus. Ele se manifesta a partir do momento que alguém se manifesta nesse dom. Então, quando você olha, e eu quero começar minha mensagem aqui em 1 Coríntios capítulo 12, e eu vou ficar em Atos 10, 38 e 1 Coríntios 12, diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa palavra ignorantes, eu não quero que você pense não é um insulto, é que ele está falando, não quero que você fique desapercebido daquilo que está disponível por direito. Então, ignorância, que ele está dizendo assim, olha, não fique desatento, não perca isso, é isso que ele está dizendo. Então, a Bíblia diz assim, no versículo 2, vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é maldito, e ninguém pode dizer também que Jesus é o Senhor, se não for por meio do Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Começando agora a saga da minha mensagem. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo Espírito fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dons de discernir espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação delas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu não sei se você percebeu, mas quando se trata dos dons de curar, a Bíblia ela enfatiza de que existem formas com que Deus cura. Eu não estou dizendo que Deus ele não tem a capacidade de te curar através da palavra, ele não tem a capacidade de te curar através da imposição de mãos, ele não tem a capacidade de te curar de alguma forma, não é isso. Eu quero dizer que, na verdade, nós podemos entender como ela pode se manifestar à medida que você começa a aguçar a sua forma de se relacionar com aquilo que você crê. E eu acho interessante que quando você olha biblicamente, você vai entender que na antiga aliança, os dons de milagres, eles eram muito mais evidentes do que na nova aliança. Na nova aliança, nós entendemos que o que ocupou o ministério de Jesus, uma das coisas que mais ocuparam o ministério de Jesus, foram os dons de curar. Mas os dons milagrosos, eles se manifestaram muito mais na antiga aliança do que na nova aliança. Agora, o que nós precisamos entender é que quando nós nos relacionamos com esse dom, nós começamos a perceber de que ele pode ser o lugar aonde Deus ele evidencia a sua vontade e você começa a ser o canal que Deus quer usar para realizar milagres. Por exemplo, existe um ato que aparentemente pode ser natural, que é a imposição das mãos, mas a forma com que o resultado ele se manifesta em relação à imposição das mãos é sobrenatural. Então, quando você olha para Marcos capítulo 16, lá no versículo 17, a Bíblia diz assim, e os sinais hão de seguir aos que creem. Quem disse isso? Jesus. E ele diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beber algo mortífero, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos. Meio natural. E colocaram as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Marcos 16, 18. Versículo 19 diz assim, depois de tê-los orientado, ele subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus. Versículo 20, e os discípulos saíram a curar, e o Senhor cooperava com eles. Veja, não era o Senhor que fazia, o Senhor cooperava. Por que a Bíblia diz que o Senhor cooperava? Porque Deus, ele sempre vai te dar a dimensão de você perceber como ele se move. É por meio do seu espírito que você começará a manifestar a vontade dele por meio da ação que você tem na sua carne. Por quê? Porque as suas mãos, elas são o lugar onde a ferramenta da parte de Deus é o ponto de contato da necessidade que ele tem sobre aquilo que a pessoa está passando.
Então, quando você começa a olhar que a Bíblia diz, e colocaram as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, ele está falando de um ato natural, porém, com resultado sobrenatural. Por quê? Porque os sinais é o ambiente que Deus tem para se manifestar na terra, a ponto das pessoas conhecerem que ele está se movendo ali. Por quê? Porque o sinal denuncia a presença e o mover dele, mas não sabe exatamente como ele está fazendo. Por quê? Porque Deus não pode ser visto, mas ele pode ser manifesto por meio da unção. Então, quem canaliza a unção? Você que está crendo. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você começa a entender que, na verdade, Deus sendo Espírito, ele não pode ser visto, sentido ou tocado, mas ele pode ser percebido e manifesto. É diferente. Então, quando você olha aqui ao longo da palavra de Deus, você pode até se questionar agora dizendo assim, mas a Bíblia diz que Moisés viu a Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão teve face a face com ele. Na verdade, quando você olha na antiga aliança e um pouco antes da antiga aliança que se trata de Abraão, não se fala exatamente sobre uma aparição, até porque a Bíblia diz em Colossenses 1,15 que aí Deus é o Deus da imagem invisível, ou seja, é a forma com que ele decidiu se manifestar. Ninguém pode vê-lo, como diz em João 4, João 14 e assim por diante. Agora, aonde eu quero levar você a compreender é que, na verdade, quando há algum trecho na antiga aliança que diz que Moisés viu a Deus, na verdade, isso se chama teofania. Isso é uma palavra que vem do termo teológico que diz o seguinte: é uma aparição incompleta, ou seja, apenas um sinal. Mas eles precisavam desses sinais para compreender a presença de Deus. Mas quando você olha Jesus aqui dizendo em Marcos 16, 17 até 20, nós percebemos que esses sinais não são coisas que agora você vê, mas são coisas que você manifesta, diferente. Então, na verdade, os sinais, eles acabam sendo vistos sim, mas eles começam a ter o ponto de partida à medida que você o manifesta. Por quê? Porque agora a manifestação de Deus por meio do dom é o lugar onde Deus ele consegue ter acesso a uma liberação da vontade dele através de um ato de alguém pôr as mãos ou liberar uma palavra. Foi por isso que Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. Então, veja, existem algumas formas dos dons de curar se manifestar. Primeiro, pela a imposição das mãos. Segundo, eu não estou falando de uma forma cronológica aqui, essa ordem. Segundo, pela palavra. Mulher de fluxo de sangue declara a palavra e ela mesma recebe aquilo que ela declarou. Terceiro, pela imposição de mãos, quando você ora em Marcos capítulo 16, versículo 18. Agora, por que ainda a cura parece ser um tabu para muitas pessoas? Porque, na verdade, existem enfermidades que foram colocadas que não foram o diabo, e sim a boca. Então, quando você olha, coloca na tela por gentileza, eu tô um pouquinho mais no ensino, daqui a pouco a gente vai para outra parte do mover. Mas, quando você olha em Provérbios capítulo 4, você vai perceber de que Deus, orientando Davi no versículo 20, ele diz, filho meu, atenta às minhas palavras, inclina os teus ouvidos às minhas razões. E aí quando você olha no versículo 21, ele diz assim, nunca as perca de vista. Do que ele está dizendo? Das palavras. Nunca perca as palavras de vista. Tem uma tradução que diz assim, mas guarde no fundo do seu coração. Por que ele diz guarde no fundo do seu coração? Porque o coração, quero só dar uma pausa para explicar isso, porque o coração é a forma com que Deus ele tem condições de iluminar o seu entendimento. É por isso que em Provérbios 20, 27 diz assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha o mais íntimo do seu ser. Por isso que na nova aliança é conhecido por espírito. Mas na antiga aliança como coração. Porque era no coração que Deus trazia a iluminação. Hoje é no teu espírito que Deus dá o entendimento. Muda um pouquinho, fica mais fácil. Mas quando você olha Deus dizendo para Davi aqui no versículo 21, ele diz, nunca as perca de vista, mas guarde no coração, ou no fundo do coração, ele está dizendo, você precisa colocar a palavra no coração. Agora, por que ele dá essa orientação para Davi? Porque à medida que você coloca ela no coração, quando sair, ela já vai sair produzindo vida, você não vai precisar falar para entrar, você vai falar porque já entrou, então sai. Quando sai, versículo 22, olha o que diz agora. Olha o que diz, pois são vida para os que a encontram. E remédio para todo o seu corpo. Acima de qualquer outra coisa, guarde
O coração, porque dele provém o quê? As fontes da vida. Não está escrito isso? Agora entenda isso. Por que eu disse que algumas enfermidades não é o diabo, e sim a boca? Porque às vezes as pessoas, quando vão fazer uma consulta no médico, o médico pede os exames, vasculha aquela pessoa e no final de tudo ele diz: você não tem nada. Já ouviu isso? Por quê? Porque os médicos não conseguem identificar o que a boca colocou. Por isso que ele diz no versículo 23, são vida para os que a encontram e saúde para o corpo. Deixa eu abrir um parênteses para você entender uma coisa. O que os pesquisadores descobriram nos dias atuais, mas que Deus ele já sabia desde a eternidade. Em meados de 2012, os pesquisadores americanos eles descobriram que o nosso cérebro ele tem a capacidade de começar a liberar informações que façam com que você comece a liberar os seus neurotransmissores para você ter um bem-estar em relação ao que você está vivendo. Eles descobriram isso em meados de 2012. Mas dentro dessa descoberta, eles perceberam que dentro das nossas células brancas existem pequenos dispositivos. E esses pequenos dispositivos, eles são referentes àquilo que você pensa e o que você libera pela boca. E à medida que você pensa e libera, esses pequenos dispositivos nas suas células brancas começam a liberar uma toxina na sua corrente sanguínea. E quando essa toxina começa a ser liberada na sua corrente sanguínea, essa toxina vai no lugar da enfermidade para combater ela. O seu corpo se regenera por meio da sua fala. Eu acredito que você ficou muito feliz por isso, eu tenho certeza. Não, é sério, eu tenho certeza. Por que eu estou dizendo isso? É brincadeira, viu, gente? Só para a gente interagir. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus disse a Davi, ele disse o seguinte: acima de qualquer outra coisa, guarde seu coração. Não foi isso que ele disse? Mas antes ele disse, as palavras são vida para os que a encontram e saúde para o corpo. Veja, existe uma outra forma de Deus curar. E uma das formas que eu interpreto, Mateus, interpreto e acho tão importante, é quando você sabe descobrir como ela opera através de você mesmo. Por isso que ele disse que as palavras são vida para os que a encontram e saúde para o corpo. Os pesquisadores descobriram que dentro desse ato de pensar e confessar, sua corrente sanguínea começa a ser completamente comprimida por aquilo que você está pensando e falando, e levando resultado para onde está a enfermidade. Então entenda uma coisa, por que Jesus disse, as palavras que vos digo são espírito e vida? Por que Provérbios 18, 20 e 21 diz, olha, do fruto da boca do homem ele satisfaz o seu ventre, pois o poder sobre a vida, ou seja, acima da vida, e sobre a morte, acima da morte, está na língua. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. Por quê? Porque o que os pesquisadores descobriram hoje, Deus já tinha dito há muito tempo, o que você disser, vai acontecer. O que você disser, você vai ter. Você percebe que o remédio, ele corre dentro da sua corrente sanguínea? Mas ele sai pela sua boca? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque quando nós olhamos o embasamento bíblico, nós entendemos os dons de curar, o que nós lemos aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que quem distribuiu esse dom? Deus. Por quê? Porque a genética que você tem hoje, estando em Cristo, não é mais uma genética natural, embora ela funcione naturalmente, porque Deus precisa de um corpo sustentável para pisar na terra. Mas quando você olha aquilo dizendo, e a outros pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Por quê? Porque existem diversidades e formas com que Deus, ele te dá inspiração por meio do teu Espírito. Lembra? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus acende dentro de você. O que Deus quer tocar, ele não opera nas coisas que se manifestam. Ele opera dentro de você. Mas aquilo que você libera, toca as coisas. Eu vou tentar de novo, vamos lá. Quando Deus, ele quer fazer algo, ele ilumina no seu coração. Ele ilumina no teu espírito. Por isso que Paulo disse em Romanos 8,16, o mesmo Espírito, ele dá testemunho no meu espírito. Deus dá testemunho dentro de você, não nas coisas que você precisa. Quando você pega uma manifestação da palavra, tudo aquilo que Deus disse no seu interior, é você quem dá ordem para as coisas acontecerem exteriormente.
Deus libera dentro de você a informação daquilo que Ele quer tocar, mas a iluminação da forma com que Ele toca, da forma com que Ele se manifesta, é sempre dentro de você. Quando você libera a palavra, aquilo que pode ser tocado, sai de você. Por isso que Ele disse, olha, pois são vida para os que encontram e remédio para o seu corpo. Pois são vida para os que a encontram e remédio para o seu corpo. Pois são vida para os que a encontram. Encontram o quê? A palavra. O que ele quis dizer em encontrar a palavra? Em ter a clara exposição da revelação da vontade de Deus pela palavra que você está encontrando. Por isso que quando nós olhamos aqui, eu acho isso aqui maravilhoso no versículo 11, ele diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, ou todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja, Deus é o responsável por te dar a solução do problema. Mas você é responsável para manifestar e trazer essa solução para você. Deixa eu te dizer uma coisa, algumas pessoas, elas têm a fórmula, mas não praticam o princípio. Às vezes ela pode ter a palavra na boca, mas ela pode ter a divergência no coração. Sabe por quê? Porque a boca muitas vezes vai levar você a uma manifestação que provavelmente pode ser uma manifestação sazonal. Você fala quando precisa. Nós não confessamos a palavra e nem a falamos porque precisamos. Nós falamos da palavra porque vivemos nela, é diferente. E à medida que a gente confessa a palavra, a gente precisa entender como que Deus está nos levando a começar a compreender a forma com que Ele pensa sobre aquilo que você declara. Então, por exemplo, você acha mesmo que Deus está interessado em produzir um milagre em você para te espantar quando algo acontecer? Não. Deus está muito mais interessado em você entender que esse milagre já opera em você. Então, quando você libera a palavra, aquilo se manifesta, você só tocou na natureza que já era sua. Veja, a cura não é uma coisa que muitas vezes, eu sei que é espetacular, os dons de curar, e quando nós listamos esses 9 dons, alguns são mais espetaculares que os outros. Sim, são. Por exemplo, um dom de maravilha é muito poderoso, isso chama a nossa atenção. E eu vou desmerecer isso jamais, eu quero mais ver. Agora, o que nós precisamos entender é que essa operosidade de dons, alguns são mais evidenciados do que outros, porque chamam mais atenção. Mas agora, deixa eu te dizer uma coisa, todos esses estão no mesmo ingrediente, o mesmo Espírito. Então, quando a cura se manifesta através de você, Deus não está dizendo para você, olha o que eu estou fazendo. Deus está dizendo para você, faça aquilo que eu estou fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus disse lá em Marcos 16, ele disse que os sinais seguiriam os que creem, não é isso? Marcos 16, 17. Veja, a Bíblia é clara que quando Jesus disse que os sinais seguiriam, tem uma tradução que diz, acompanham aos que creem. O que me dá a entender que Deus não vai à sua frente. Deus espera a sua ação para que ele tenha uma reação. Porque os sinais hoje não é o lugar principal que revela Deus. Não é. Na antiga aliança era a principal coisa que eles precisavam para saber se Deus estava envolvido com eles ali. Moisés agoniado sobe no monte, Horebe, e a sarça se queima. Ô pai, que alívio, Deus está aqui, queimou a sarça. Isso era importante para eles, hoje não é importante para mim e para vocês. Sabe por que não é importante? Porque quando você olha Jesus dizendo que os sinais te seguem, onde você vai, alguma coisa precisa acontecer. Você não espera Deus se apresentar, você pelo Espírito percebe, e quando você pega uma palavra, aquilo que você faz, ele manifesta. Então Deus não vai na sua frente, você vai, e quando você libera a palavra, Deus está ali o tempo todo dizendo, se você disser, eu faço. Se você agir, eu reajo. Então, quando você olha para a palavra de Deus, hoje Deus tem um ponto de contato. E esse ponto de contato na terra é você. Não tem outro lugar que Deus se manifeste. Ele pode estar em todos os lugares, mas ele só habita em você. Ele está em qualquer outro lugar agora. Ele está lá no Rio de Janeiro, ele está lá no Sul, ele está em todos os lugares desse mundo. Mas ele só habita em você.
Então, quando nós olhamos aqui esses dons, nós entendemos por que Jesus, ele foi o tempo todo, o ministério dele foi marcado na grande parte do seu ministério pelos dons de curar. Veja, quando você olha aqui, rapidamente, eu preciso ganhar tempo, e o relógio vai me ajudar em nome de Jesus, amém? E eu sei que você quer também. Então, quando você olha aqui em Mateus, no capítulo... Oh, meu Deus, sumiu aqui. Vamos lá. Quando você olha em Mateus, no capítulo 8, no versículo 28, a Bíblia diz assim: quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros, e eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Aí, olha só agora. Olha que interessante aqui. Quando você olha agora em Mateus 4, 23, a Bíblia diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades. Veja, e as doenças. Agora percebe uma coisa. A Bíblia diz ensinando, pregando. E por último, curando as enfermidades e doenças. Não é porque cronologicamente são menos importantes isso. Não é. É porque mais importante é você conhecer a receita da coisa. Então, toda vez que você vê Jesus operando milagres, em muitas passagens, principalmente nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber contando de que ele ensinou, pregou. Depois ele curou as enfermidades e doenças. Por que sempre depois? Porque Jesus ele estava mais, vou usar esse termo, preocupado em ensinar as pessoas a saber como era a vontade de Deus sobre aquilo que elas estavam passando. Então, quando você começa a perceber de que Jesus ensinou, ele pregou e depois ele curou, a imposição das mãos é a parte menos importante. Porque se você pegar uma palavra vinda de Deus e ela cair no seu coração, você provavelmente não precisará de um toque. Porque você já sabe qual é o princípio e você então aplica essa forma. É por isso que alguns milagres acontecem, muitas vezes, em pessoas que estão apenas num auditório sentadas. E elas levantam e dizem: eu não sinto mais nada. Sabe por quê? Porque a palavra, de fato, ela é o remédio que nós precisamos. Eu sei que é bíblico e é bom você receber imposição de mãos. Mas sombra não toca ninguém. Curou pessoas através de Pedro. Uma palavra curou pessoas através daquilo que Jesus liberou. Então, quando você olha para esses testemunhos, eu até quero dizer como testemunhos aqui, que ele pregou e curou as pessoas, a Bíblia diz aqui no versículo 24 de Marcos 4, notícia sobre ele se espalhou pela Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos e endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Por que eu estou trazendo essa evidência? É porque às vezes a nossa expectativa está, eu vou encontrar com aquela pessoa e aquela pessoa vai impor as mãos em mim. Não, pega uma palavra antes de encontrar com ele. E quando você encontrar com aquela pessoa, você vai dizer para ele ou para ela: olha, eu já fui curado. Eu me lembro mais ou menos em 2000, acho que eu soltei aqui sem querer, mas vai ficar, vai em nome de Jesus. Quem pode me ajudar aqui? Soltou aqui. Ao vivo é assim, tá, gente? Rapidinho. Eu vou falando enquanto isso. Posso ir falando? Obrigado. Então, eu lembro em meados de 2010, 2011, obrigado, viu? Em 2010, 2011, eu estava com o povo da África do Sul e tivemos um evento de cura. E eu me lembro que naquele dia, eu não sei se vocês já ouviram falar do pastor Chris Yaklome, já, com certeza. E naquele dia eu estava junto com eles e eles me perguntaram assim: olha, você gostaria de passar o dia conosco orando pelos enfermos? Eu falei: claro que quero. Não precisava nem pensar, né? Não precisava nem orar, não precisava nada, era só responder que sim e entrar. Eu falei: claro que quero, amém. Não, quero, não sabia nem o que respondia naquele momento. Fiquei que nem... E aí o que aconteceu? Nós entramos e eles me chamaram, falaram: olha, entra aqui no carro e nós vamos passar o dia orando pelos enfermos dos hospitais. E eu entrei, fiquei junto com eles no mesmo carro que eles ali, né? É claro que eu não fiquei tietando eles, né? Mas eu fiquei ali segurando minhas emoções do lado deles, amém, amém. E claro que estava logo os homens lá dentro comigo. E eu lá me segurando, tremendo, não sabia nem o que fazia ali.
E aí eu lembro que quando nós saímos para orar pelos enfermos, um dia antes eu tinha saído. E fui a um hospital que eu nunca tinha ido e orei por algumas pessoas, né? E aí no dia seguinte calhou de nós estarmos nesse mesmo hospital juntos. E quando nós entramos nesse hospital, nós passamos a orar por todos os enfermos que estavam naquele andar, e começamos a orar, milagres começaram a acontecer. E aí quando nós entramos num dos quartos do qual eu tinha entrado um dia antes, estavam ali duas pessoas enfermas que estavam com câncer no cérebro, estavam prestes a fazer uma cirurgia, mas um dia antes nós tínhamos ido lá e oramos por eles, sem avisá-los, sem nada. Quando nós chegamos no dia seguinte, que ele foi orar por uma moça que estava com câncer na cabeça, ele disse: eu não posso orar por você. E eu não tinha falado nada para ele. Ele olhou para um para os outros e disse assim: eu não posso orar por ela porque ela já está curada. Alguém passou aqui e já orou por ela. Aí eu olhei para ele assim, eu falei assim, não, aí ela apontou para mim assim: não, foi ele, foi ele. Aí ele perguntou para mim: foi você? Eu falei: foi. Quando você veio? Eu falei: vim aqui ontem. E aí o que aconteceu? Quando nós começamos a orar diante daquele andar de todo aquele hospital, o andar inteiro recebeu Jesus, as pessoas começaram a serem curadas ali instantaneamente, milagrosamente, a ponto de nós vermos as pessoas que não tinham mais solução começarem a andar, começarem a correr, começarem a fazer tudo. E começou a ter uma festa ali naquele andar. Por que eu estou contando isso? Porque quando você começa a perceber que a unção de Deus ela começa a se manifestar por uma associação, você será a primeira pessoa a perceber que você está envolvido, se você está ouvindo. A palavra de hoje não são para as pessoas que estão aqui na frente ou da segunda fileira. A palavra é para todos aqueles que estão ouvindo aqui. E quando a palavra de Deus ela passa a ser a comunicação de Deus num lugar, é porque Deus não quer que você só tenha acesso. Deus quer que você receba aquilo que está sendo falado. Então, quando a Bíblia diz que quando Jesus ensinava, pregava, a Bíblia diz que tudo, se espalhou o nome dele na Síria, se espalhou por todos os lugares. Olha o que diz aqui, que poderoso. A Bíblia diz ainda que todos os tormentos, aqueles endemoniados, os epiléticos, os paralíticos, todos eles naquele momento foram curados. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma exposição. A unção de Deus é o lugar onde você se manifesta, mas a palavra é o lugar onde você se expõe. Quando você se expõe à palavra de Deus, a unção, quando se manifesta, você recebe dela. Eu não estou dizendo que você não se expõe à unção, nós nos expomos. Mas a palavra de Deus, à medida que ela está sendo disseminada, a Bíblia diz aqui claramente de que quando nós ouvimos, então somos curados. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que você olha aqui, Atos 9:34, a Bíblia vai falar: e disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levanta-te, arruma a sua cama, e ele se levantou imediatamente. Quando você olha alguns milagres, você não vai ver alguns milagres sendo assim: olha, eu declaro você curado, e depois a pessoa se levanta. Não, Atos 14, Paulo em Listra, ele dizendo, enquanto Paulo pregava, ele viu um homem que estava cheio de fé. Ou seja, primeiro ponto da minha mensagem: fé precisa ser vista. E ela pode ser vista. Então a Bíblia diz que quando Paulo chega diante daquele homem, ele diz: levanta-te. A Bíblia diz, então ele se levantou e foi curado. Veja, ele se levantou primeiro, depois ele foi curado. Por quê? Porque quem dá resposta à palavra de Deus é você. Deus tem a solução e a resposta, mas quem dá a resposta àquilo que Deus pode fazer é você. Como? Atendendo a um comando. Algumas pessoas precisam primeiro ser, para depois fazer. Algumas pessoas primeiro fazem e depois são. E nesse caso da cura, é mais fácil você perceber que quando você olha alguns milagres, a Bíblia diz: levanta-te e anda. Atos capítulo 3, por exemplo, quando você vê Pedro e João andando ali na Porta Formosa, a Bíblia diz que aquele homem estava ali pedindo esmola, e era algo comum para ele todos os dias estar ali. Você conhece muito bem o que diz em Atos 3, e a Bíblia diz que Pedro e João disseram para ele: olhe para nós. E ele, esperando receber alguma moeda, ele disse assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata para te dar, mas aquilo que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e ande. Não disse seja curado. Então veja, a cura, ela é uma manifestação
que ela pode ocorrer repentinamente à medida que você começa a perceber como você pode ter acesso àquele ambiente que está sendo ministrado. Então, cura é... Eu vou arriscar dizer algo aqui, depois você, se você quiser depois vir conversar comigo, eu deixo. Deixa eu te dizer uma coisa, cura é um lugar de ambiente fácil de se acontecer. Porque você não olha, você não vê Deus curando apenas de um modo as pessoas. É muito diferente quando se fala de dízimos e ofertas, por exemplo, de oferta. Oferta não é uma coisa incondicional, é uma coisa condicional. Honra o Senhor com os teus bens. Estou abrindo parênteses aqui, Provérbios 3:9. Então tem uma condição. Cura é um lugar onde você começa a perceber, poxa, essa palavra está sendo liberada, eu vou pegá-la e eu vou receber e aquilo vai acontecer. Então, veja, não há uma condição específica da parte de Deus, e sim de você. Quando você começa a perceber que cura é uma manifestação que vai levar você a perceber a vontade de Deus, você se expõe ao que você está ouvindo. Quando você se expõe, você recebe o que você está ouvindo, o seu corpo sente. Seu corpo não sente primeiro antes do seu entendimento. Por isso que a mulher do fluxo de sangue disse, se tão somente eu tocar, a Bíblia diz que ela dizia consigo mesma, ou seja, ela começou a tratar o seu entendimento. Espera aí, cura é para mim, é para agora, é para já. Então existem coisas que são dificultadas, não é porque existe um opositor, não é por causa do diabo não, e nem pelo grau de mortalidade daquilo que está no seu corpo, não é isso. Sabe por quê? Porque Deus não concorre com um grau de 100% ou de 0%. Para Ele, resolver aquilo ali é a mesma coisa. O que eu quero dizer é que quando nós nos expomos a isso, o ambiente que você cria em relação ao que você considera é o que se manifesta em você. E é por isso que cura não é um segredo, não é algo dificultoso, mas é algo que você se expõe ao ambiente que você crê que aquilo vai se manifestar. Quando você olha Lucas lá, por exemplo, capítulo 13, que fala daquela mulher que tinha 18 anos encurvada, que ela estava 18 anos encurvada. A Bíblia diz no versículo 11 que Jesus, e chamando essa mulher à frente, disse, ser curada. Quando você olha o versículo 12, a Bíblia diz, e então ele lhe impôs as mãos e ela se endireitou. Minha pergunta, não é mais fácil ela receber quando Jesus disse ser curada? Precisava ir lá, não, quero que você impõe as mãos. Existem dois ambientes que a sua fé produz, pela palavra ou pelo toque. Tem lugares que a palavra de Deus, ela vai levar você a conhecer a Deus pelo que você está falando. Porque quando você fala, você recebe, porque você ouve. E fé só cresce quando se ouve. Por isso que Romanos 10:17 diz, olha, consequentemente a fé vem por ouvir. E ouvir, deixa eu te dizer uma coisa, a primeira pessoa que é tocada pelo poder de Deus é aquela que confessa e recebe. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar no meio do trânsito dentro do seu carro, você pode estar na sua casa, você pode estar em algum lugar. Se você perceber que a palavra que está sendo liberada de você, ela tem a capacidade de conectar você à sua fé, aquilo que você disse é o ambiente do teu milagre. É por isso que às vezes as pessoas estão dificultando essas coisas. Veja, João capítulo 14, versículo 10. Você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Veja, Jesus está provando isso aqui. Ele mesmo está dizendo, as palavras que eu vos digo não são minhas. Então, quando nós começamos a olhar para a palavra, nós entendemos exatamente que a forma com que Deus, Ele quer se manifestar, Ele quer te curar e Ele quer fazer com que a vontade dEle seja conhecida é quando há dentro de você uma manifestação em que você coloca Deus sobre aquilo que você fala e o seu coração sobre aquilo que Deus pode fazer. É por isso que a unção de Deus... Você pode me ajudar no teclado, por favor? É por isso que quando você começa a olhar para a unção, você começa a perceber de que ela é um lugar de ambiente. Coloca na tela, por gentileza, Atos capítulo 8. Lá no versículo 5, diz assim, e Filipe ia a Samaria e lhes anunciava Cristo. Olha o que diz aí sobre Filipe em Atos 8.
Eu vou abrir aqui para acompanhar, que eu não me recordo de tudo aqui. Então vamos lá. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Não disse que ele estava impondo as mãos em ninguém aqui. Ao que ele dizia. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha agora. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia uma grande alegria naquela cidade, não é isso? Veja, a Bíblia diz que enquanto ele estava pregando, as pessoas eram curadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cura, ela tem vários ambientes que é você quem considera como você vai receber. Ou pode ser pela imposição de mãos, ou pode ser por ouvir a palavra, ou pode ser a se expor à unção. Então existem várias formas com que os dons de curar podem se manifestar. Por quê? Porque existem dores que podem ser de um grau muito pequeno. Existem outras que são causadas por enfermidades que agora já não tem jeito pela medicina, e agora é só pela fé. Então existem níveis em que os dons de curar vão operar em diversas enfermidades. E é isso que muitas vezes ainda não está muito explícito no coração de muitas pessoas. Por quê? Porque elas acham que Deus está trabalhando num automático. Não, Deus ele trabalha diante de um princípio. E quando nós começamos a operar no princípio, nós não ficamos só na fórmula. Você pega aquilo que se manifesta e você junta com aquilo que você crê. Você pega a palavra, a vontade de Deus, a unção de Deus. Você pega a sua crença e o seu coração. Então você submete aquilo a uma manifestação de Deus. Por isso que Paulo disse, o mesmo Espírito dá testemunho no meu Espírito. Que agora somos filhos de Deus. Veja, não é um único Espírito. É o Espírito de Deus que agora, ele dá testemunho no teu espírito. Sabe por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte, que a fé é a resposta do teu espírito humano à palavra de Deus. Quando você não sabe o que fazer, você crê. Quando você não sabe como resolver, você vai para Deus. Quando você não sabe como vai acontecer, você crê na palavra. Por quê? Porque você sujeita o teu espírito humano. Você pega aquilo que você não sabe, mas você vai para um lugar que você sabe que vai acontecer. É por isso que cura acontece, porque você vai diante de um ambiente que você não sabe, você não tem a capacidade, mas você tem a crença. Quando você tem a crença, você não tem só a fórmula, mas você também tem o princípio. Peraí, eu não sei, mas ali eu creio que sabe. Eu não tenho, mas ali eu sei que tem. Por quê? Porque você se expõe à palavra. Quando você se expõe à palavra, você começa a entrar no método de Deus. Por quê? Porque agora não é mais a sua inteligência nem sobre o que você sabe, mas é sobre alguém que sabe como resolver. Então quando você começa a se expor à palavra de Deus, você começa a entrar num ambiente que só Deus tem acesso de trazer para você aquilo que já foi desenganado. Deixa eu dizer algo para você, cura não é um merecimento. Esquece, você não é merecimento. Cura é uma legalidade, é legitimidade que tem da parte de Deus para você, está disponível. Por isso que você olha em Samaria, Filipe pregando, os demônios começando a ficar todo agitado, pedindo para sair. Deixa eu ir embora, clamando é isso, por favor, deixa eu ir embora. Eu não aguento ficar aqui. Era isso que estava sendo feito. A palavra clamar é implorar. Uma das traduções. Eu imploro. Imagina, Filipe só ministrando a palavra, falando, Cristo é isso, Cristo é aquilo. Não diz o que ele ensinou, mas diz que ele anunciava Cristo, agitou os demônios. O problema é que às vezes nós fazemos tanta formalidade para uma cura se manifestar, para algo acontecer. Não, se expõe a palavra que você vai ver o que vai acontecer. Não tem como, recebi uma ligação, uma mensagem anteontem, não foi? Anteontem eu estava lá no Verbo da Vida Campo Grande, lá em Rio de Janeiro, lá no Calxante, e tivemos lá um seminário de cura. E quando eu olhei, avistei uma moça praticamente deitada na cadeira, segurando uma muleta. E eu fui até ela por uma direção de Deus e ministrei a palavra ali para ela, disse assim, olha, Deus, Ele quer te curar aqui hoje. E eu não sabia de nada da história dela, e aí pedi para impor as mãos sobre ela, uma mulher. E o câncer que estava nas costas dela, nós declaramos ali no nome de Jesus, desapareça, suma. Eu recebi há 3 dias atrás um áudio
de um irmão lá da igreja, dizendo assim, olha, o senhor lembra daquela moça? Eu falei, lembro. Deixa eu te contar a história dela. Eu falei, me conte. Ela, na verdade, estava ali no culto porque ela foi dispensada pelo médico para morrer em casa. Por isso que ela estava daquele jeito no culto. Eu falei, é mesmo? É. Ela escreveu 2 cartas, um para um filho, outro para o outro, se despedindo e dizendo que os amava. Encontrei com o tio dela hoje no supermercado. Ela foi fazer um novo exame anteontem. E quando ela fez o raio-x, fez todos os procedimentos, o médico perguntou para ela, quem foi que te operou? Ela não tinha mais nada, um câncer que era mais ou menos do tamanho de uma laranja na coluna dela, que já tinha dado metástase, já tinha se espalhado. E ela começou a fazer o raio-x, o médico revirou ela e disse, não, aconteceu alguma coisa aqui. Você não tem mais nada. Ei, não se despeça de ninguém. Você não vai morrer, você não tem nada. Agora, por que essas coisas acontecem? Porque à medida que nós nos expomos a isso. Eu não sei se você lembra em João 14, quando Jesus e Filipe ali, um dos apóstolos, ele começa a indagar Jesus. Lá no versículo 7, do 6 em diante, que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. E aí a Bíblia diz no versículo 7, se não me engano diante, ele diz, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que já nos basta. Jesus então olhou para Filipe e disse, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, e você pede para ver o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que o Pai está em mim e eu estou nele? E ele começa ali a desenrolar uma conversa, e chega um ponto que ele diz assim, creia pelo menos pelas mesmas coisas que fazemos. Por que Jesus, ele disse para Filipe isso? Porque enquanto Filipe queria entender Deus como alguém que tinha uma forma, Jesus estava dizendo, você viu tudo que eu fiz? Sim, então todas aquelas coisas, diversidade de coisas, foi Deus. E aí eu acho mais interessante quando Jesus é macho demais, né? Ele disse assim, quem vê a mim vê Deus. Agora por que ele disse isso para Filipe? Porque Deus não pode ser visto, mas o corpo de alguém que carrega Deus evidencia Deus. É por isso que a unção foi dada para homens. O que Joel 2 disse no versículo 28? Há de que vai chegar um tempo em que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne.